Paraibanos e paraibanas, já estamos no ar. Por você, para você, aqui na TV Norte Paraíba. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Começando mais uma semana, a primeira semana do ano da graça de 2026. Um ano que promete muito. A gente terminou 2025 com muita repercussão de uma entrevista aqui no programa do governador da Paraíba, João Azevedo, que está se aquecendo ou se preparando para a despedida. Em abril deve deixar o cargo de governador para disputar o Senado da República. E abril é o prazo também para muita gente que exerce cargos na política e precisa se desincompatibilizar para disputar um mandato na eleição de 2026. Como é a situação do entrevistado de hoje aqui no programa Hora H. Vou explicar por quê. Ele é secretário de Direitos Humanos e de Cidadania do governo Cícero Lucena em João Pessoa. E é também suplente de senador de Daniela Ribeiro do Progressistas. O meu desfogo cruzado também será candidato a deputado estadual nesta eleição de 2026. E aí fica uma grande pergunta do universo da política paraibana. De qual lado? Com Cícero Lucena, de quem é auxiliar na gestão municipal em João Pessoa, ou por uma decisão partidária? Ele é do Progressistas, do vice-governador Lucas Ribeiro, que deve assumir o governo da Paraíba em abril deste ano para disputar o governo do estado. Pois bem, nesse beco estreito, o entrevistado de hoje, que é Diego Tavares, secretário de Cidadania e Direitos Humanos de João Pessoa, o que é que vai ser determinante para a sua escolha? Ou seriam as suas escolhas? Fica no PP? Não fica? Vai para qual partido? A conta é só matemática mesmo? Ou tem algumas questões que podem pesar? Outra questão, assim como outros secretários de gestões municipais que precisam se desincompatibilizar em abril, ele vai esperar o prazo final para 2 de abril ou se afasta antes para se preparar para essa disputa? Mas também tem as questões de natureza administrativa. Diego Tavares já foi secretário de Indústria e Comércio no governo de José Maranhão, já foi secretário de Comunicação na gestão de Luciano Cartacho, secretário da Previdência Municipal, secretário do Trabalho na gestão do prefeito Cícero Lucena, foi secretário do Acompanhamento da Gestão Governamental, ou seja, chefe de gabinete, e agora está na Secretaria de Cidadania e de Direitos Humanos. O que é que ele tem para mostrar nessa secretaria? O que foi feito por ele na condução dessa pasta que é muito sensível para uma cidade como João Pessoa? João Pessoa que cresce e que se consolida também no turismo. Essa cidade tem feito o que para que a vida de quem já mora aqui seja boa, seja digna? São muitas perguntas que também serão acrescentadas de questionamentos de colegas jornalistas da imprensa paraibana que estarão comigo nessa conversa com o suplente de senador, secretário de Direitos Humanos e Cidadania de João Pessoa e pré-candidato a deputado estadual, Diego Tavares. Tem mais também. Se ele é candidato à Assembleia Legislativa da Paraíba, o que é que o credencia a disputar uma cadeira no Parlamento Estadual? Articulações, possíveis apoios e pré-candidatura a deputado estadual. Tudo isso vai estar no caldeirão que começa nesse começo de ano, nessa primeira Hora H de 2026. Eu quero contar com a sua participação, com a sua audiência aqui nos nossos canais de comunicação. Paraibanos e paraibanas, eu sou Heron Cid, essa é a TV Norte Paraíba e a partir de agora nós estamos juntos na Hora H. Paraibanos e paraibanas, já de volta aqui com você na TV Norte Paraíba, agradecendo sempre a sua honrosa audiência. A partir de agora, liberando os canais para você interagir nas nossas plataformas de comunicação aqui na Hora H. Lembrando que você pode acompanhar esse programa além do canal 10 em João Pessoa, Rede TV na Paraíba, canal 7 em Campina Grande, também no YouTube.
YouTube da TV Norte Paraíba, que você pode, além de mandar sua mensagem, a sua interação, pode compartilhar esse programa com quem você quiser, para quem você quiser também. Ou pode falar, interagir no Instagram da TV Norte Paraíba, só pesquisar lá, ou direto comigo no meu Instagram, no @EronCid. Será um prazer falar com você. Agora sim, já estou aqui com o Diego Tavares, secretário de Cidadania e Direitos Humanos de João Pessoa. Obrigado por ter vindo aqui na Hora H, Diego. Eu que agradeço a você, Heron, cumprimentar a todos os telespectadores. Foi um prazer muito grande já começar o ano aqui com essa polêmica, que depois dessa sua introdução, já sei que o programa vai ser quente. Já sei que igual o verão de João Pessoa, né? Exatamente. Mas, enfim, é um prazer muito grande estar aqui. Desejar, como eu disse, um feliz 2026, que seja um ano de muito trabalho, muitas realizações. E a gente faz a gestão pública, a gente que é homem público, é muito importante estar em programas como esse, ter tamanha audiência. Secretário de Cícero, secretário Luciano Cartacho, secretário Zé Maranhão. Eu vou começar logo pelo nome desse programa aqui. Nessas suas atribuições na vida pública, Diego, teve uma hora assim, que foi uma hora H, em que você teve que tomar uma decisão difícil e que definiu muito a sua história? Vários momentos. Confesso, Heron, que a gente faz a gestão pública, passei por várias fases. Hoje fazem 12 anos que eu sou secretário da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Ininterrupto? Que eu sirvo essa cidade. Saí algumas vezes para coordenar a campanha, sim, voltei. Saí quando assumi o Senado também, voltei. Mas praticamente aí 12 anos servindo a cidade de João Pessoa. Deixando uma experiência aí de ter, por onde passei, sempre ter, seja na Previdência Social, seja na Secretaria de Trabalho, incentivando os nossos empreendedores da cidade. Na época que eu fui secretário, a gente investiu 50 milhões de reais em 10 mil empreendedores da cidade. Foi a época da instalação do Banco Cidadão? Isso, na época do Banco Cidadão, que a gente incentivou a economia. E hoje eu andar na rua, ainda encontro pessoas que dizem, olha, aquele empréstimo, aquela solenidade que você liberou, comecei aqui vendendo uma coxinha, hoje já tenho uma lanchonete, já tem meu sustento. Então isso é muito prazeroso a gente fazer. O trabalho que a gente fez à frente do Instituto de Previdência, que a gente fez um trabalho que muitas vezes não é visto. A gente segregou a massa daqueles que entraram a partir de 1º de janeiro de 2010, colocando no fundo. Esse fundo hoje tem quase 700 milhões. Ao aposentado, ao funcionário da Prefeitura de João Pessoa, ao se aposentar, o recurso está garantido da sua aposentadoria e está até sobrando. Porque muitas vezes se tirava o dinheiro da Previdência para outros investimentos e não se retornava. Você está falando do IPM, né? Do Instituto de Previdência. Os institutos de Previdência hoje são sempre apontados pelo Tribunal de Contas do Estado, Paraíba fora, como um problema complicadíssimo, porque a maioria está quebrado, né? Exatamente. Hoje a gente separou essa massa, esses dois fundos, o fundo que, por que não deixar o dinheiro lá atrás, a Prefeitura tem que depositar todo mês para garantir o pagamento, e o outro que junta esse dinheiro, que arrecada para garantir essa sustentabilidade. Na época a gente passou por um processo de reorganização. Você não vê o Instituto de Previdência hoje em qualquer capa policial, jornal, nada disso, o trabalho foi feito. Realizamos o primeiro concurso daquele momento por entender que a gente precisava de servidores efetivos para tomar de conta, independente de quem é o prefeito, independente de quem é o secretário. Lógico que hoje é muito bem gerido pela superintendente Carol Agre, que foi um trabalho fantástico, belíssimo, dando continuidade a essas ações lá atrás. Passei também pela Secretaria da Assistência Social do município. Na época, a gente inaugurou a Casa da Criança com Microcefalia, inauguramos e ampliamos o Centro de Inclusão, que atende, eu estou falando de 6, 7 anos atrás. Hoje é um dos maiores serviços que tem, depois da FUNAD, é o Centro de Inclusão que faz esse atendimento na cidade de João Pessoa. Agora, já uma missão depois que eu fiz, em breve estará inaugurando o CER 4, que aí pode falar mais um pouquinho mais na frente. Mas na época, a Casa de Passagem dos Idosos, que era que a gente tinha acolhido esses idosos para depois botar para as instituições de longa permanência, além das reformas de vários serviços, entrega de carros, de incentivos, aumentamos o auxílio aluguel, inauguramos cozinhas comunitárias, enfim, a gente, graças a Deus, aqui não vai ser uma prestação de conta, sim, de 12 anos. Mas, e aí a gente passar, por exemplo, pela comunicação, um pouco da área, e quando a gente assumiu, eu disse, olha, eu não quero fazer aquela... Foi um momento complicado aí, né? Isso. Era uma transição de secretário ali no final da primeira gestão de Luciano Cartacho. Exatamente. E no pouco tempo que a gente passou, a gente fez uma comunicação que era voltar para o cidadão as informações dos serviços da Prefeitura. Muitas vezes você vê uma comunicação de divulgar o prefeito, a gestão, mas não informar ao cidadão o que ele tem direito.
Então, para isso, a gente também conseguiu, naquele momento, deixar nossa marca, deixar nosso legado. E agora, recentemente, na gestão do prefeito Cícero, também secretário de gestão governamental, onde a gente pôde participar. Era relação política? Também, mas ali a gente tinha uma relação política com a Câmara, então todos os projetos de lei, a implantação da causa animal na cidade de João Pessoa passava por a gente, por todos esses projetos estarem ali, fazia meio que um para-choque ali antes do prefeito, mas também tem ações concretas, como era o gestor, o ordenador de despesa do programa João Pessoa Sustentável. Hoje, ao passar na Beira Rio, quando você vê aqueles 700 apartamentos que estão sendo... do BID, né? Isso, 700 apartamentos construídos, foi nosso empenho, nossa assinatura, nós que como ordenador de despesa, lógico, ao lado de Eliseu, ao lado de uma equipe também que a gente tinha, que a gente fez todo esse trabalho, não podendo deixar o próprio Parque do Roger também um sentimento antigo da cidade para que a gente tivesse isso. A informatização, quando a gente vê hoje na palma da mão, também tem uma participação nossa. Então, depois dessa experiência, também passando lá para o Zé Maranhão, porque vou dar uma coisa, pouca gente sabe disso. Você é secretário de Indústria e Comércio, né? Secretário de Indústria, Comércio e Turismo. Eu saí daqui com o governador Zé Maranhão, a gente foi a Brasília, depois a São Paulo, conseguir parte dos recursos do Centro de Convenções. Para começar as obras, a realidade. Então, a gente tem a nossa contribuição que a gente pôs pela essa cidade. A cidade que aqui eu nasci, aqui eu me criei, aqui eu tenho minha família, aqui sou empresário. A cidade que eu sou apaixonado por João Pessoa cada vez mais, mas quero levar um pouco dessa experiência que a gente, de dedicação. Então, a hora H está chegando agora. Né? Sua hora H é em 2026, né? Pronto. Então, nessa dedicação toda, a gente quer levar essa experiência para toda a Paraíba. Então, a gente fez uma análise interna e que a gente pudesse levar isso através da Assembleia Legislativa, que é ali que a gente pudesse chegar nos 222 municípios, não só com projetos de lei, mas apresentando também ao governo do Estado ações, também levando debates, discussões para os municípios, e foi quando a gente começou a andar pela Paraíba o ano passado, não deixando as nossas funções de secretário, mas sempre contribuindo a gente poder levar, e quero aqui agradecer imensamente a gente, quando chega esse final do ano, início do ano, a gente faz uma reflexão, a forma carinhosa, a forma que eu estou sendo recebido nos municípios, quando a gente apresenta um pouco daquilo que a gente fez, as pessoas abraçam a nossa causa. Estamos hoje podemos dizer, com uma movimentação política bem forte, consolidada, em 34 cidades. Temos aí, nas nossas lideranças, 7 ex-prefeitos que nos apoiam. A sua base política hoje chegou a 34 municípios? Estamos em 34 municípios, 2 prefeitos, que a gente vai anunciar em breve, 7 ex-prefeitos. Vai anunciar aqui. Um vice-prefeito, calma. Não, vai anunciar aqui. 2 prefeitos, já senta aqui, fica à vontade aqui para a gente começar ainda mais a tratar sobre essas questões políticas, começando essa entrevista com o secretário de Cidadania e Direitos Humanos de João Pessoa, Diego Tavares. Para quem não conhece ou não tem mais informações, Diego é filho de um ex-vice-prefeito de João Pessoa, Reginaldo Tavares, e filho e sobrinho de um ex-deputado federal, Edme Tavares. A política para você, Diego, ela inocula no sangue a partir dessas experiências do que você via de perto, ou outros componentes lhe colocaram para a atividade pública? A minha história comecei a entrar na política em 2004, 2005, na juventude partidária, na época com lideranças estudantis e também na juventude do PFL. Então começou eu, Efraim Filho, o vereador Marmute, Vitor Hugo, toda essa geração a gente fazia parte da juventude. Naquele momento, em 2006, botei meu nome à disposição, jovem ainda, 20 e poucos anos. A gente teve até uma votação expressiva, mas sua primeira disputa, né? Minha primeira disputa. Erramos no partido. Porque naquele momento tiveram 4 deputados que se elegeram com menos votos do que eu. Na minha própria coligação, naquele momento que eu estava, se eu tivesse em qualquer outro partido, eu estaria na Assembleia Legislativa. Mas, enfim, as coisas de Deus. Isso aí eu sempre aprendi com a vida. O que não deu certo é porque Deus não quis e que sirva de experiência. E dali foi quando, em seguida, o governador Zé Maranhão me chamou para que fosse secretário dentro de uma composição partidária com o antigo PTB de Armando Abílio na época, e a gente assumiu. Depois veio justamente Luciano Cartaz, que me convidou para que eu também assumisse as secretarias que eu já citei aqui na pasta. E aí foi quando chegou, e até então eu sempre me considerava o técnico. Eu digo, olha, esse nosso disputa deixa eu fora, eu vou ser o técnico, e sempre fui considerado o técnico. Mas a veia política, o gostar de atender,
muitas vezes o secretário técnico não tem essa visão um pouco política, não tem a educação, a atenção especial, e a gente foi botando um pouco disso nas nossas secretarias que a gente foi passando, e até que chegou em 2018, quando que você foi peça fundamental disso, porque quando a senadora Daniela se lançou candidata ao Senado, foi no seu programa, verdade, inclusive, e na época não tinha nada de eu ser suplente. Foi em primeira mão, né? Foi em primeira mão. Como é que surgiu essa história de suplente de Daniela Ribeiro? Era uma relação que você foi construindo, na época teve muita especulação se era uma indicação, se foi uma indicação de conjuntura política do prefeito Luciano Cartacho, que era de quem você era aliado e participava da gestão. Como foi aquilo ali? Eu fui convidado pelo deputado, pela senadora Daniela e depois pelo deputado Aguinaldo, estavam os dois ali juntos, naquele momento que eles precisavam fazer uma composição que tivesse João Pessoa, Daniela, que vinha com o sentimento de Campina Grande, todos sabem do Barricho que é Campina Grande, e a força do próprio Partido Progressista que tinha todo o Estado. Então, eles precisavam de alguém que viesse de João Pessoa. Naquele momento, eu fazia parte da coordenação da campanha, então estava com relação direta com todos os candidatos. E eu disse, se for para somar, eu topo. Mas me lembro que eu disse ao senador, eu não gosto de perder, não. Eu posso até perder, mas eu luto até o final. E começamos a campanha. É engraçado que Daniela me ligava e dizia, Diego, tu já viu essas fotos que está aí circulando? De quê? Eu fazia carreata com 7 carros, 8 carros. Eu saí de uma reunião, tem uma reunião às 9 da noite e terminou essa aqui de 6. Pega 6, 7 carros, vamos andar pela rua e vamos divulgar. E a gente fazia, tem até um fato engraçado também, que uma dessas carreatas eu estava em cima, falando com o pessoal, mini carreata, e minha esposa estava sentada assim, de lado, e ela... por ser mulher, já chegava, senadora, achando que minha esposa Ritinha era senadora. Mas a gente fazia isso porque eu acredito na política que é feito de porta em porta. Eu acredito na política que as pessoas são respeitadas. Você acha que o contato tem efeito? Contato pessoal? Muito. Hoje, através das redes sociais, ficou mais fácil. Mas na época não tinha o tamanho que hoje. Então eu acredito muito de ir porta a porta, casa em casa. Esse eu sou o estilo, quem me conhece, vê minha agenda, eu só passo uma parte do meu turno na secretaria interno. O resto eu estou ou nas associações, ou nos institutos, ou enfim, eu gosto de andar, eu gosto de ver. Eu costumo dizer que tem uma diferença em você chegar dentro de um equipamento e dizer ali tem uma goteira, e você vê o tamanho da goteira. Então eu sou desse perfil. E começamos a fazer uma campanha com a senadora Daniela. Na época ela tinha 4% nas pesquisas. Mas acreditei e ela também acreditou em mim e a gente começou a construir uma história e aí, no final, você já sabe, ganhamos a eleição. A Paraíba entendeu a importância de eleger a primeira senadora mulher e a gente vem construindo essa história aí que você já sabe. Vai ter muita pergunta sobre essa história de ser suplente de Daniela Ribeiro. Você chegou a assumir o mandato de senador por uma deferência, obviamente, política de Daniela Ribeiro. Vai ter pergunta sobre isso. Mas antes do intervalo, eu queria só lhe perguntar uma coisa, porque quem lhe conhece sabe que você é bom de matemática, de fazer conta, de analisar cenários. Sucintamente falando, o que é que foi determinante para aquela eleição de Daniela? De quem o senhor é suplente? Eu acho que foram 2 fatores importantes. A própria senadora, por ser mulher, por se apresentar e aquele momento que o perfil da mulher entrar na política, e Daniela casou com aquilo ali, a coragem dela, porque poucos teriam a coragem que ela teve de colocar o nome à disposição. Eu até brincava com ela, Daniela, se disser assim, tem 2 doidos, eu e você. Você em querer ser candidata a 4% e eu aceitar. Seu suplente. Seu suplente. Comecei fazendo campanha, as pessoas diziam, mas se perder, você ganhou experiência. Era assim. E foi crescendo. E o fato da Era mais para perder do que para ganhar. Isso. E o fato de João Pessoa também abraçar. Quando a gente soma, a gente conseguiu ganhar para o candidato de João Pessoa naquela época, que era Luiz Couto, com apoio do governo do Estado. Então, uma diferença de 60 mil votos, colocamos o apoio do governador da época, Ricardo, colocamos 60 mil votos de diferença e ganhamos no Estado por 40 mil votos. Então, mostra que João Pessoa foi decisiva naquela eleição. Lógico que todo município é importante, todo município é decisivo, mas foi uma matemática que a gente fez. Daniela foi, não querendo alongar muito, eu sei que você quer chamar o intervalo, mas Daniela me chamou para ir a Cajazeiras, por exemplo. No extremo oeste da Paraíba. No extremo oeste, que é a terra do meu pai, de Edme, tem uma história. Eu dizia, vá lá que eu vou tomar de conta daqui e depois eu vou lá. Enfim, a gente foi construindo e a estratégia deu certo, né? Pois é. E a estratégia de 2026 do candidato a deputado estadual Diego Tavares?
E como é que fica essa construção que ele acabou de contar agora com a senadora Daniela Ribeiro, de quem é suplente? Como é que vai ser? Isso pesa até que ponto ser suplente, Daniela? Ele falou agora há pouco que gosta de contato com as pessoas. Vai ficar na gestão do prefeito Cícero Lucena até o prazo final, 2 de abril? Ou sai antes, por exemplo? É o que Diego Tavares, suplente de senador, secretário de Direitos Humanos e Cidadania de João Pessoa, responde já aqui na Hora H. Quero contar com a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Se liga aí. Paraibanos e paraibanas, de volta aqui na Hora H, na TV Norte Paraíba. Hoje entrevistando o suplente de senador e secretário de Direitos Humanos e Cidadania de João Pessoa, pré-candidato a deputado estadual também, que é Diego Tavares. Ainda do PP, o que é que vai pesar nessa sua escolha? Mas antes dessa pergunta, tem outra pergunta aqui, e a partir de agora a gente vai trazer perguntas dos colegas jornalistas da imprensa paraibana. Tem tanta gente perguntando sobre política que é Diego Tavares, que eu fico aqui querendo imaginar por onde começar. Vamos começar com Sony Lacerda, minha colega jornalista Sony Lacerda, apresentadora também de rádio, tem blog na internet. O blog Sony Lacerda está sempre com a gente aqui no programa Hora H, aqui na TV Norte Paraíba. Na tela, Sony Lacerda pergunta. Olá, Heron, a todos os seus telespectadores. Primeiramente, um feliz 2026, né? Que esse ano seja bem bom aí para todos nós, com muita saúde, principalmente, que é o mais importante. Eu gostaria de saber, Diego Tavares, se ele já conversou com a senadora Daniela Ribeiro e com o líder do Progressistas aqui na Paraíba, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, com relação à sua permanência no partido, né? Ou se ele já comunicou a sua saída. Afinal, ele tem dito que vai apoiar o nome do prefeito Cícero Lucena, hoje adversário aí da base governista, e o Progressistas, que é o partido que ele está hoje filiado, apoia o nome do vice-governador Lucas Ribeiro. Em que pé está a situação dele hoje em relação à legenda? Sony Lacerda, muito obrigado pela pergunta aqui na Hora H. Eu vou complementar essa pergunta do Sony Lacerda, trazendo o que a gente discutiu antes do intervalo, essa construção, essa relação partidária, pessoal, do momento emblemático da política paraibana com a senadora Daniela Ribeiro, com progressistas. Está dentro dessa pergunta aí. Até onde isso pesa e que diálogos têm sido feitos ou ainda podem ser feitos a essa altura dentro do seu partido? Bem, permite que aqui até alongar um pouco mais a resposta, não sendo mais direto, mas que o telespectador possa entender. Eu costumo dizer que o maior prejudicado desse rompimento político fui eu, porque eu tenho uma relação de confiança e de amizade tanto com a família Lucena como com a família Ribeiro. Com a família Ribeiro, a gente já citou um pouco aqui, que vem construindo desde que eu fui suplente. Que quando vou a Brasília sempre contei com o gabinete da senadora de portas abertas, de marcar audiência, de ir comigo em audiência, de me ajudar, inclusive na minha secretaria com algumas emendas. Então sempre tive essa relação muito próxima, tanto é que teve o aniversário esse ano do deputado Enivaldo Ribeiro, que teve 5 amigos que não eram da família, eu estava entre esses 5. Então eu tenho uma amizade muito grande com a família Ribeiro. Também tenho uma grande amizade com a família Lucena. Começou lá em 1996, quando meu pai, Reginaldo Tavares, também aceitou o desafio de ser vice-prefeito de Cícero. Naquele momento, Cícero era o 3º colocado e ganharam a eleição. E agora, recentemente, como chefe de gabinete do prefeito Cícero, você tem uma relação diretamente. Todo dia eu estava ali com o prefeito, de manhã, de tarde e à noite. Enfim, participando disso. Eu até brinco, eu digo, eu sei os defeitos dele, as virtudes, ele sabe os meus e as virtudes. Eu vou fazer um parênteses aí, o maior prejudicado. Mas esse prejudicado tentou, de alguma forma, impedir esse desfecho de ruptura? Não, quando houve a ruptura, eu fui pego de surpresa. O prefeito pediu... Mas já estava desenhado, né? Não, ia acontecer, mas eu não esperava que acontecesse o ano passado. Meu pensamento é que ainda haveria possibilidade de se juntar e que não aconteceria. Era o cenário ideal? Era o cenário que eu acho assim, são 2 políticos experientes. Entendo o lado do prefeito Cícero, de experiente, de estar bem avaliado, de fazer uma boa gestão e poder disputar o governo do Estado.
E, ao mesmo tempo, eu entendo a candidatura de Lucas como vice-governador do Estado, assumir o governo e não disputar, mas nunca ninguém acredita na candidatura dele a nada. Então, e trazendo essa experiência ao lado de João. Então, eu entendo as duas. Até diziam, Diego, tu é um que pode unir os dois para trazer. Eu digo, como é que você convence se os dois estão certos? Como é que tem? É uma briga que os dois estão certos. Exatamente. Então, pelo menos em tese. Exato. Então, quando você chegou naquela sexta-feira que o prefeito pediu a desfiliação, eu também fazia um parênteses. Eu não estou mais na chefia de gabinete, estou em outra secretaria. Então, isso eu encontro com o prefeito, tem uma relação, mas não como tinha no dia a dia. No dia a dia, chefe de gabinete. Então, soube pela imprensa o seu pedido de desfiliação. Numa sexta-feira, e que ele viajaria, depois de ele pedir a desfiliação, ele viajaria para a caminhada de Santiago de Compostela. Na segunda-feira, eu fui tomado de surpresa por uma nota do Partido Progressista, pedindo para que os seus filiados entregassem os seus cargos e saíssem. Naquele momento, eu tinha um projeto com assistência social no município de João Pessoa. E disse, vou esperar o prefeito chegar, ao retornar o prefeito, a gente vai conversar e dialogar. E assim foi feito. Conversei com o prefeito para que a gente continuasse trabalhando dentro da assistência social, acho que mais na frente vou falar um pouco sobre isso, não só política, eu sei que te chama, mas também estamos fazendo muito pela assistência social no município de João Pessoa. Então, naquele momento, optei por ficar e para até o final de dezembro eu me dedicar ao serviço público que eu estava fazendo, minha obrigação. Então, o que eu me dedicava à política não foi um ano fácil, porque eu saía daqui na sexta-feira de meio-dia para ir para o sertão, para a gente visitar os amigos, para a gente começar a dialogar, quando muitas vezes aproveitava o feriado, saía, as horas vagas para a gente poder conciliar. E aí, quando chegou, eu disse, quando chegar em 2026, aí eu vou precisar me dedicar mais às articulações políticas, já entrando na pergunta, já que você citou, vou dizer aqui em primeira mão, tive com o prefeito Cícero... Mas é isso que eu ia lhe perguntar, porque eu disse logo na abertura, tem gente que tem um prazo até 2 de abril para se desincompatibilizar. Você falou no bloco anterior que gosta do contato das pessoas e tal, gosta de fazer política. E no cargo tem ocupações. Enfim, você vai esperar o prazo final, 2 de abril, dentro da gestão, ou pode se antecipar esse prazo? Eu conversei com o prefeito Cícero no final de dezembro e disse a ele que estaria deixando a secretaria agora em janeiro. Diferente de muitos que querem ficar no cargo até para visibilidade, até para ter algumas questões mais políticas, para não afetar o planejamento que a gente fez dentro da assistência social e para que eu tenha mais tempo de me dedicar a essa base eleitoral que a gente formou, estar mais próximo da população, e a gente vai entrar numa fase agora, que é respondendo diretamente à pergunta, que são as articulações dos partidos. Mas eu quero primeiro entender essa sua resposta aí. Você está deixando a gestão, está deixando o cargo de secretário de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de João Pessoa agora em janeiro? Isso, agora em janeiro. Já comuniquei ao prefeito meu desejo, porque eu não vou conseguir conciliar entre ser secretário e tomar conta da minha pré-campanha. Então, estarei deixando, só combinar com o prefeito os dias, mas nos próximos dias, para que eu possa deixar a gestão pública e me dedicar exclusivamente à minha pré-candidatura de deputado estadual. Porque sabe o que acontece? As pessoas me ligam e dizem, tu desistiu de ser candidato? Aí eu digo, por quê? Não, porque tu não veio aqui, tu veio só no final de semana, a gente não se encontra e tal. Então, assim, aqui oficialmente, já que você quer a resposta, que eu corte, como diz. Direto no ponto. No ponto. Estarei deixando a secretaria do município de João Pessoa e me dedicando exclusivamente à minha pré-candidatura de deputado estadual. Você tem consciência, como alguém que tem experiência na política, de que essa sua revelação, obviamente, vai virar assunto, vai virar manchete, você está deixando o cargo de secretário da gestão do prefeito Cícero Lucena, que é pré-candidato a governador da Paraíba, significa dizer que é possível que haja muita especulação a partir de agora, no instante em que você deixa a gestão, quando tem ainda, vamos dizer, um prazo ainda de 3 meses. Está pronto para esse movimento? Certamente vai ser um movimento tanto da parte do bloco do prefeito Cícero Lucena de mantê-lo por perto, como abre-se uma porta, pelo menos na análise política, de conversas e diálogos com o seu partido e com a pré-candidatura de Lucas Ribeiro ao governo. No ano passado eu fui convidado por 6 partidos para que eu pudesse me filiar. E aí, quando eu comecei a ver as nominatas, existia um candidato num, existia um candidato no outro. E você sabe, Aaron, que uma eleição, 40%, dizem até que 60%, ela depende do partido. Há 20 anos atrás, eu disputei um mandato e perdi uma eleição
por não estar no partido certo, por tomar uma decisão. Então, não posso, depois de 20 anos, o desejo de chegar à Assembleia Legislativa e frustrar todas as lideranças, todas as pessoas que estão dentro do nosso projeto. Então, eu não tenho como conciliar entre secretário e conversar com os partidos. Então, por exemplo, o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, me chamou e disse: ó, Diego, venha para o Republicanos, vamos fazer as contas. E eu conversei com ele. Depois, de certo momento... Você tem convite do MDB também, de veneziano? Tenho um convite. Conversei com o Anderson, convite do MDB para se filiar. Convite do Republicanos, do presidente Adriano Galdino. Convite do Solidariedade. Convite do PRD. Convite do PV, para que eu possa ficar. Tem convite do PP para ficar? Para ficar onde está? E respondendo também aqui a pergunta, Sonic, quando eu tomei aquele movimento, fiz aquele movimento de ficar na gestão pública municipal, uma decisão muito técnica, eu mandei uma mensagem para a senadora Daniela pedindo audiência para que eu pudesse conversar. Marcou para o final de semana, ela acabou não vindo de Brasília. No outro final de semana eu estava no Sertão, acabou desencontrando. Encontrei com ela em Brasília, no plenário, por acaso, e a gente se cumprimentou e disse: ó, eu quero conversar com você, agora vamos deixar passar o ano e a gente conversa ano que vem, porque qualquer decisão minha tomada, eu tenho, não sei se é defeito, se é virtude, eu levo muito da política para a amizade pessoal. Então, você pode notar que eu tenho uma relação pessoal com as duas famílias. Então, qualquer decisão tomada vai ferir, porque não é só uma decisão política, é uma decisão de amizade. E o que eu não quero em qualquer decisão é perder um amigo pela questão política, que a gente sabe que isso é uma construção que é feita. Agora, se vai haver especulação de Diego A, B ou C dentro desse ponto aí, e a minha decisão é uma decisão política. Porque, por exemplo, eu conversei com um deputado, e aqui bem franco e bem sincero, como quem me conhece eu sou. Conversei com o deputado Anderson Monteiro, do MDB. Do MDB. Me convidou, esteve na minha casa, me mostrou uma nominata. Quando é que uma semana eu me deparo com uma declaração que o deputado Caio Roberto pode ir. Não estava na nominata. Sai do PL para o MDB. Isso. Tem especulações de outros deputados que possam se filiar. Tem uma especulação de um chapão no MDB. No chapão. O chapão no MDB, lhe interessa? Não, o chapão no MDB, concorrer, eu sou pequeno. Eu não tenho uma estrutura. Você tem candidatura que o cara é presidente de Câmara, que tem quantos cargos? Aí, à disposição. Você tem estrutura que é natural que vai acontecer dentro do pai do prefeito Léo, que é natural, que é meu amigo. Mas é Vázio Bezerra. É Vázio Bezerra, que é amigo da família. Deve ir para o MDB também. Se for para o MDB. Então, eu preciso de tempo para me dedicar, para me poder justamente entender qual é o cenário. O que eu não posso é cometer o erro de 20 anos atrás. O que eu não posso é chegar, por exemplo, vou dizer um aqui, Robério Buriti, esse prefeito de Ingá, que está conosco dentro do nosso projeto, e ele fazer todo um trabalho para convencer as pessoas, para sair uma votação que a gente espera, que a gente tenha lá e no final das contas dizer: olha, você perdeu por conta da questão partidária. E aí você vai dizer: Diego, a decisão. Vou voltar a conversar com o Anderson, vou conversar, saber se é verdade, se esses deputados estão filiados ou não. Se não, vamos conversar com republicanos, vamos conversar com os partidos. Agora, eu não posso ter essa conversa como secretário do prefeito Cícero. Eu posso ter essa conversa, como está todo mundo conversando. É também uma decisão para você se sentir livre para fazer essa leitura? Vou fazer mais à vontade. É constrangedor para mim eu ter uma conversa com o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, que não vota no governador Cícero. Então, para mim é constrangedor. Eu não faço política dessa maneira. Eu faço política com muita sinceridade. E assim, ninguém chega, modéstia à parte, eram 12 anos, se vindo essa cidade de uma pessoa, passando em vários governos, se não for transparente. Eu quero entender, essa sua decisão de ficar fora da gestão agora e a decisão de escolha partidária, o partido que você vai escolher para disputar um mandato na Assembleia, será decisivo para o seu apoio para o governo do Estado? Vamos lá, isso tudo vai depender. Se o MDB não tiver o chapão, eu posso sentar com o MDB amanhã, está resolvido. Do mesmo modo, você pode dizer: eu recebi o convite do PV. O PV vai votar em quem? E se chegar lá e dizer: você pode ficar no MDB ou no PP votando de um lado e do outro? Então, isso tudo é essa construção, é esse tempo que eu preciso. Porque você sabe que quando chega nesse processo de articulações, e nos últimos 10 anos, eu fazia isso para os outros. E também vou dizer aqui, de forma muito pública, tenho uma amizade com o prefeito Cícero, de relação com sua família, como tenho com o Ribeiro. Mas sempre se via eles. Será que agora a minha decisão, tá certo? Eles vão ficar com raiva porque eu sou candidato? Então só vale quando é para se via eles? Não.
A minha decisão é de levar um projeto. Estou tentando ter a maior coerência possível disso. Não me metendo nessa briga política, mas sim levar um projeto para a Paraíba. Porque eu não posso ser injusto de ir dizer que um partido, vou para qualquer partido. Há 20 anos atrás, nesse exemplo, no último dia do prazo, 4 deputados se filiaram. E eu liguei para o meu pai e disse: pai, tá 4 deputados, fui comunicado agora. Ele disse: meu filho, a vida do seu tio e a minha foi dentro do PFL. Eu fui ser coerente, o que aconteceu? É um preço, né? Então, dentro dessa visão é que eu vou começar a construir de forma muito transparente. Combinei com o prefeito. Prefeito, estou saindo, vamos dedicar. Como é que está o partido? Ele disse: procura o deputado Messinho, estou marcado com o deputado Messinho, vou voltar a conversa. Quem me procurou nos últimos 90 dias, 60 dias, eu disse: vamos deixar para 2026. Na própria filiação do prefeito Cícero, no MDB, que eu estava lá, eu disse isso na imprensa: vou trabalhar e o meu projeto é de levar a minha experiência para toda a Paraíba e essa é a minha prioridade. Vamos ter uma pergunta aqui ainda sobre esse tema. Ela é do colega jornalista Anderson Soares, aqui da TV Norte, que faz conosco também o programa Liga 360 Debate. Na tela, Anderson Soares. Boa noite, Heron. Boa noite, Diego Tavares. Boa noite aos telespectadores do Hora H. Diego, você é muito próximo da família Ribeiro, inclusive é suplente da senadora Daniela Ribeiro. Minha pergunta é a seguinte: o que foi que pesou, que foi determinante para fazer você romper com um projeto no qual, inclusive, você é primeiro suplente da senadora Daniela Ribeiro, em detrimento, em favor ao projeto político de Cícero Lucena? Obrigado, Anderson Soares. Anderson Soares, que também tem blog na internet de análise política, de bastidores da política, o blog Anderson Soares. A resposta? Eu acho que é mesmo daquilo que a gente vinha conversando e vinha falando. Agora, nessa nova fase, nesse momento, combinação com o prefeito, a data da minha exoneração, para que a gente possa também não afetar o trabalho que a gente tem feito dentro da assistência social, os CRAs que a gente está reformando, o novo CRES que a gente está realizando, enfim, os avanços, uma cuidoteca que nós teremos aqui na cidade de João Pessoa, onde os pais estarão estudando EJA à noite e naquele momento nós temos uma creche que está chamada de cuidoteca para cuidar dessas crianças. Então, projetos inovadores. E aí eu saio um pouco dessa fase, aquilo que eu disse, é uma decisão de muita coragem. É uma decisão de dizer assim: olha, eu estou deixando isso aqui, mas por entender que eu preciso abrir diálogos, eu preciso conversar, tenho as minhas prioridades e uma dessas minhas prioridades vai ser chegar na Assembleia Legislativa. Eu entendi bem ou mal a sua decisão de permanecer, quando o PP rompeu ali com o prefeito Cícero Lucena, a sua decisão de permanecer, a sua decisão naquele momento foi uma decisão de permanecer na gestão ou foi uma decisão de apoio à candidatura de Cícero? Não, eu disse isso várias vezes. Enquanto estou na condição de secretário, eu tenho que fazer esse encaminhamento. E eu estava costurando para isso. Agora, a realidade política às vezes muda. A gente sabe que esse processo de nominatas de partido, e sempre fiz isso porque eu gosto, e como você disse, lembrou, eu gosto dessa matemática que fiz, construí a boa parte da matemática. Faltando 10 dias para a eleição, recebi lá em casa o vereador Tiago Lucena. Eu digo: bora fazer aqui como é que vai ser. A gente fez um papel acertando 95%. Porque a experiência nos mostra isso. O que eu não posso, aquilo que eu digo, é hoje sentar como eu sentei com o deputado Anderson e ele me mostrar uma nominata e na nominata não está lá 4, 5 deputados estaduais que estão dizendo que vão para lá. Eu não posso também respeitar. Então, para que eu seja, como eu sou pré-candidato, eu vou tomar conta da minha pré-candidatura. E um dos motivos da minha pré-candidatura é o partido. E aí não tem como você ter uma resposta exata. Porque você vai dizer: ah, Diego, e se o melhor partido for o PV que me convidou? Vou citar o exemplo. A gente não sabe nem com quem o PV vai ficar. Agora, a minha decisão será uma decisão partidária. Isso não há rompimento com A, B ou C. Eu tenho uma relação de amizade e vou procurar preservar ao máximo a relação de amizade. Se fosse traição com A, com B ou com C, se eu fosse para Efraim. Isso sim eu considerava, apesar de ser amigo, apesar de ter uma relação também boa, mas não uma relação política disso aí. Então, assim, é uma construção. Então você tem justificativa para votar tanto em Cícero quanto em Lucas? Eu vou na construção daquilo que eu vou construir para poder continuar o meu trabalho dentro dessa forma na Assembleia Legislativa. Tem uma pergunta aqui. Agora, deixar bem claro aqui para os telespectadores, isso é um rompimento com o prefeito Cícero? Não. Isso é uma construção que eu vou fazer e vou fazer de bastidores, se for necessário, a gente faz de público. Mas também, se não tiver espaço político que lhe garanta
matematicamente viabilidade eleitoral, o senhor também não tem nenhum problema de conversar com o seu partido Progressistas? Eu sei que eu sou um entrevistado, mas deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui que não cabe. Não sei se eu vou saber responder. Você foi candidato uma vez. Se você fizesse uma nominata e dissesse assim, esse aqui você não ganha. Está decidido que não ganha. Você disputaria? Então eu preciso ver a nominata. Eu não vou fazer um cheque em branco. Não vou assinar uma ficha e dizer, vocês decidam a minha vida. Eu tenho responsabilidade com 7 ex-prefeitos. Eu tenho responsabilidade com 2 prefeitos, com vice-prefeito, com vereadores. Eu tenho responsabilidade com a causa das pessoas com deficiência, que temos diversas associações que estão nos apoiando. Eu tenho uma responsabilidade com a causa animal. Então, essa responsabilidade, o que eu não posso é entregar essa responsabilidade na mão de A, B ou C. Não vai terceirizar essa escolha? Não vou. Eu vou chamar para mim a responsabilidade e vou tomar as decisões baseado dentro de um projeto. E, muitas vezes, você diz assim, por que fulano já tomou adesão? Porque ele já fez essa conta. Então, essa é uma questão política muito clara, que isso nem vai ser o primeiro, nem vai ser o último. Uma coisa que eu não quero é o que aconteceu há 20 anos atrás. É que 3 dias depois da eleição, eu recebi uma ligação, disse, rapaz, se tu tivesse acertado no partido... Estava na Assembleia. Acertado. O que eu quero é receber essa mesma ligação e disse, rapaz, por tu ter acertado no partido... tá certo isso. Agora, lógico, eu não vou para qualquer partido. Tem partidos que têm ideologia, tem partido que eu penso diferente, então não é qualquer partido que eu vou. Agora, existem opções partidárias e dentro dessas opções eu vou tomar a decisão. Tem uma pergunta ainda para fechar esse bloco rapidinho de Alisson Bezerra, meu colega jornalista do portal Mais PB, e tem blog na internet também, blog de análise política, o blog Alisson Bezerra. O Alisson Bezerra pergunta na tela agora. Boa noite, Heron. Boa noite ao secretário Diego Tavares. Secretário, o senhor é suplente da senadora Daniela Ribeiro, voltou no projeto do governador João Azevedo em 2022, mas agora parece ser escolhido seguir o projeto do prefeito Cícero Lucena na eleição deste ano 2026. A pergunta que eu faço ao senhor é direta. Por qual partido o senhor vai disputar a vaga na Assembleia Legislativa da Paraíba? E qual a mensagem que o senhor deve levar para essa corrida eleitoral? Diante desse rompimento, muda alguma coisa no seu roteiro, digamos assim, para a disputa na vaga na Assembleia? O Alisson Bezerra, obrigado pela pergunta. O secretário Diego Tavares já falou mais ou menos. Secretário, não sei se eu chamo de secretário ou ex-secretário, anunciou que está deixando a gestão do prefeito Cícero. Chama de pré-candidato. Pré-candidato a deputado estadual. Rapidinho, ele está falando de partido. Você já falou muito sobre partido, mas com qual mensagem principal para o povo da Paraíba? Eu vou começar a dialogar. Fico muito tranquilo que é uma decisão que tem muita responsabilidade. E irei chamar para si a responsabilidade com muita coragem, tá certo? E vou tomar as melhores decisões. Tenho minhas preferências, não vou dizer aqui, porque você vai dizer, amanhã muda, então, nessas questões, mas tenho minhas preferências, mas não vou para qualquer partido, mas vou botar na mesa as possibilidades partidárias, se me der as condições necessárias para que eu possa disputar, porque uma coisa é eu ter as condições para disputar. Outra coisa, eu já tenho a certeza que ali não adianta, porque eu vou estar enfrentando uma estrutura de vice-presidente da Assembleia, uma estrutura da prefeito da 4ª maior cidade, uma estrutura de presidência de Câmara. Então, eu sei o meu tamanho, eu sei a minha responsabilidade e, por esse motivo, eu vou tomar as melhores decisões. Você falou em várias condições. Não vou disputar com fulano, vou disputar com cicrano. Tem conforto, por exemplo, de permanecer no apoio a Cícero Lucena, tendo que disputar com um provável candidato da gestão, que é Evásio Bezerra, o pai do hipotético prefeito de João Pessoa, a partir de abril deste ano? O senhor responde depois do intervalo comercial, aqui nesta entrevista com o secretário Diego Tavares, que está deixando a gestão do prefeito Cícero Lucena, como anunciou agora há pouco aqui em primeira mão no programa. Daqui a pouco a gente volta com essas e outras perguntas na Hora H. Até já! Paraibanos e paraibanas, de volta aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H, que hoje entrevista o suplente de senador, pré-candidato a deputado estadual, Diego Tavares. Eu não só quero dizer pré-candidato a deputado estadual pelo... Aí não tem essa resposta ainda, porque Paulo Neto faz essa pergunta aqui, insistentemente aqui, meus colegas jornalistas querem saber para onde vai o pré-candidato a deputado estadual Diego Tavares, suplente de senador do Progressistas,
e agora já quase ex-secretário de Cidadania e Direitos Humanos de João Pessoa. Paulo Neto é aqui conosco da Rádio Liga FM, também do Grupo Norte de Comunicação, aqui do programa Alô Paraíba da TV Norte. É com você, Paulo. Olá, Heron, boa noite a você, boa noite a quem acompanha o Hora H, meus cumprimentos ao secretário Diego Tavares, seu entrevistado. Secretário, o senhor já deixou as fileiras do PP, do Partido Progressistas? Caso não, quando é que isso vai acontecer? E já tem um novo partido? Hoje talvez seria uma excelente oportunidade para trazer esse furo para a gente, não é não? O que você acha? Obrigado, Paulo Neto. Paulo fez uma pergunta parecida, mas ao mesmo tempo diferente. Porque a gente está falando de futuro partidário, mas não fez uma pergunta que Paulo fez. Já deixou o PP ou a ficha de filiação ainda está lá, morna por ali? Ou já deixou ou ainda permanece no PP para depois decidir? Não, eu permaneço no PP, porque tem um tempo para isso, tem prazo, as definições vão até abril. Então, preferi permanecer. Naquele momento não houve nenhuma retaliação por parte do partido nessas questões e também não queria sair e ficar sem legenda. Eu já queria fazer um movimento já casado. Como a gente tem aí 60 dias, eu considero, para tomar essa decisão, porque tem um carnaval no meio, tem essas festividades, então considero que eu não posso hoje não ter diálogo com qualquer partido para que a gente possa ter uma nominata. Não pode ter porta fechada. Não posso ter porta fechada, porque isso é uma composição. Agora, se o partido que eu me filiar, ele chegar e disser, você pode votar em quem quiser, aí sim, eu vou ter a minha preferência, vou escolher o meu candidato que tenha. Mas isso é tudo uma construção, isso faz parte do processo de articulação política, está todo mundo conversando com todo mundo, isso está acontecendo para federal, conversando para estadual. Até o momento eu sempre fiquei assistindo de camarote, não fiz nenhum tipo de movimentação, a não ser por respeito pela educação, quem me chamava eu ouvia e respeitando e entender. Agora, a partir de agora, eu começo a entrar no jogo, começo a fazer articulações, eu sei como é isso, de manhã, no café da manhã a conversa, de meio-dia já é outra, de 6 horas da noite já é outra, de 10 já é igual a de manhã e assim pela manhã. Então, assim, a gente vai abrindo esse processo e focar na minha pré-campanha. Agora, sim, oficialmente a gente começa a ter mais disponibilidade, mais tempo para que a gente possa se dedicar. Eu tenho hoje as pessoas muitas vezes querendo falar comigo e às vezes por uma questão da secretaria, de agenda. Hoje mesmo tive uma reunião, foi quase 3 horas só com as coisas da secretaria, a gente fazendo um planejamento, né, certo? Para que a gente possa fazer um balanço do que foi feito, realizado. Então, independente da minha saída, vai continuar esse trabalho. Você pretende indicar o seu sucessor ou vai deixar o prefeito à vontade? Eu vou conversar com o prefeito sobre isso. A gente conversou superficialmente, mas vou conversar com ele sobre isso. Agora, o que é importante, Heron, porque eu assumi mais ou menos final de março, meados de abril, e a gente fez um planejamento de reestruturar a própria secretaria. Então, hoje a gente passou fomos fazer o projeto, fomos buscar o recurso para reformar os nossos CRAs. O prefeito estará dando a ordem de serviço nos próximos dias do novo CRAs em Mangabeira. O prefeito estamos concluindo, porque está na 4ª empresa já para fazer, quem vai fazer a obra do novo CRAs de reforma do CRAs em Mandacaru, que é o mesmo preço do que está construindo novo, mais de R$1.300.000 de investimento. Depois o CRAS do bairro São José, a Culhoteca que eu já falei aqui. Nós fomos responsáveis o ano passado pela liberação de quase R$10 milhões a 32 entidades na cidade de João Pessoa que faz esse trabalho de assistência social, porque eu costumo dizer que com esse crescimento da cidade, a gente não consegue dar conta sozinho, então a gente precisa das parcerias com as igrejas, a gente precisa das parcerias com as associações de bairro, a gente precisa das parcerias com as fundações, com os institutos, e a gente conseguiu fazer esse trabalho, parte com recursos próprios, parte com recursos de emendas. Nós temos o novo CREAS, que também o prefeito estará inaugurando nos próximos dias. CREAS, para quem não conhece, é toda aquela criança, adolescente ou idoso que tem o seu direito violado, então é ele onde se dirige aquele trabalho que é feito. Ampliamos os benefícios do serviço do Bolsa Família, estamos reformando a nova sede do Bolsa Família para ampliar. Realizamos o primeiro feirão da empregabilidade voltada para as pessoas do CAD, porque muitas vezes a pessoa não sabe. Hoje, quem está recebendo o Bolsa Família, se ele tiver emprego, dependendo da questão per capita da família, da renda per capita, ele tem durante 24 meses o direito a continuar recebendo Bolsa Família e ter o seu emprego. Poucas pessoas sabem disso. A transição, né? A transição. Então, a gente fez isso com uma parceria com o secretário Bruno, voltado para essas pessoas, para gerar várias captações que realizamos, conferências
conferências que realizamos também. Então, todo esse trabalho, e temos muita coisa para acontecer. Tem nova casa de acolhimento em 2026, que a gente está em reforma para poder entregar. Então, tem muita coisa em 26 que para acontecer. E aí volta aquilo que eu disse, eu podia muito bem estar no cargo para poder dizer assim, ó, vou inaugurar, vai ter meu nome na placa, mas eu não tenho essa vaidade, porque para mim o importante é que o trabalho continue. Agora, não é justo eu usar parte do tempo da secretaria, em vez de cuidar das pessoas da cidade de João Pessoa, estar atendendo politicamente. Então, como hoje, chegou determinadas pessoas na secretaria para me atender, que era questão política, eu preferi fazer a reunião da secretaria e vou ver se eu marco amanhã. Remarca amanhã. Agora, sobre a secretaria, tem uma pergunta da colega jornalista Cláudia Carvalho, que apresenta aqui conosco o Liga 360 Debate, aqui na TV Norte, que tem a ver com o trabalho da Secretaria dos Direitos Humanos e da Cidadania e a conexão com esse momento que vive o mundo com a intervenção na Venezuela. Ela tem uma pergunta que tem a ver exatamente com a situação dos venezuelanos em João Pessoa. Cláudia Carvalho, que é também a líder do portal Parlamento PB, que tem cobertura política também na internet, é quem pergunta agora. Cláudia. Boa noite, Heron. Boa noite, Diego. Nós estamos vivendo um momento pós-invasão da Venezuela. E a minha pergunta é nesse sentido. Qual a sua opinião, Diego, sobre o que aconteceu na madrugada de sábado na Venezuela? E também quero saber sobre as ações que foram tomadas aqui em João Pessoa com os venezuelanos que fugiram do regime de Nicolás Maduro e vieram aqui para a Paraíba, como vieram para outros estados do Brasil e se dispersaram também pela América Latina. Cláudia Carvalho, muito obrigado pela pergunta aqui na Hora H. Secretário. Quanto à questão eu acho que da forma como foi feita, é um risco muito grande, porque se começarmos a permitir que determinados países usem a sua estrutura para poder tomar medidas nesse sentido, é um risco muito grande. Mas eu vou entrar um pouco nesse debate, deixo essa discussão e, na condição de secretário, a nossa voltado para cuidar das pessoas que estão aqui, que já vieram em momentos anteriores e que possam vir. Existe uma pactuação hoje, tanto a nível estadual como federal, que a responsabilidade desses venezuelanos, eles são do governo do estado, da secretária Poliana, que a gente tem uma parceria importante, que toda vida que há necessidade, a gente é demandado. Às vezes precisa de um médico, precisa de uma coisa em vez de ir até o PSF, a gente pede o consultório na rua para ir lá, faz essa logística. Então, com alguma estrutura existe uma parceria, mas a responsabilidade de qualquer tipo de recurso que venha, ele é do governo do estado em parceria com o governo federal. Secretário, nessa reta final do programa, a gente tem poucos minutos aqui, eu vou fazer um ping-pong rápido aqui para Você ainda quer mais final. polêmica? Para esquentar no final aqui. Rapidinho. Já estamos. Rapidinho. Você é suplente de Daniela Ribeiro, senadora da República, que está no último ano de mandato. Que pode, por exemplo, num belo dia, ligar, Diego, eu estou pensando em tirar licença para me dedicar à campanha de Lucas Ribeiro para governador, quero me empenhar, é meu filho e tal. E tem a possibilidade de você assumir aqui 4 meses de uma licença de senador da República, mais uma vez. Isso pesa até que ponto na sua escolha? A decisão não vai ser por vaidade de ser senador, mas não é um de espaço assumir. Potente, não? Mas eu já tive, Daniela já me deu essa oportunidade. Não vou dizer isso aqui, vou repetir, porque está registrado, está gravado. Não adianta a gente mudar, porque a população conhece, o povo não é besta. Se a gente não for sincero, as pessoas não vão saber. Não adianta eu chegar em março e dizer que Cícero é um grande quadro para governar e Lucas também é um grande quadro. Eu chegar agora e vou sair dizendo que um não é, outro não é, o que é que mudou? Então eu continuo na minha coerência, eu continuo. Eu vou chegar lá, eu só fiz esse comparativo. Do peso, né? Eu só fiz esse comparativo. Então hoje, o meu projeto é ser deputado estadual. Esse é o meu projeto, não só meu, de as lideranças das pessoas, de uma história de 14 anos como secretário, de 12 anos dedicando essa capital de todos os paraibanos, que eu amo Civi. Então, meu foco é esse. Então, isso não está na mesa. Momento, se você disser, Diego, entre assumir o Senado e tiver uma opção partidária para se eleger, vai ficar a opção partidária. Outro pingo-pão, bem rapidinho. O fato de o próximo prefeito de João Pessoa, se Cícero Lucena se desincompatibilizar, ser Léo Bezerra, que tem um pai que é candidato a deputado estadual, não desencoraja ali os candidatos da base que estão ali perto da gestão, não, de que vai ter um candidato da gestão, não? Isso não dá uma mexida, não? Não pesa também, não? Léo é amigo meu há mais de 20 anos.
Léo, quando eu estudei uma fase da minha vida no Rio, Léo saiu daqui, ficou dentro da minha casa para fazer vestibular na época e tal, tudo. Então tem uma relação de muito tempo, geração de muito tempo. Somos amigos. Agora, não vou ser hipócrita e mentir de que na hora que ele assume a titularidade, o seu pai candidato à reeleição, que é legítima a sua candidatura, tá certo, que tem todo o direito, vai ter um peso na minha eleição, em qualquer candidato que estiver ao redor. Mas isso não será diferença para mim tomar minha decisão. Até porque fui ao prefeito Léo e perguntei, Léo, como é que fica se você assumir na prefeitura? E ele só, Diego, o que for acordado, o que for combinado, a gente vai cumprir e vai fazer. Então, disso aí pesa, mas não será decisivo na minha decisão partidária. Diego Tavares, ex-secretário de Direitos Humanos e Cidadania de João Pessoa, vou ter que dizer assim. Não sai o ato ainda não. Mas está saindo, né? Suplente de senador pelo PP ainda e pré-candidato a deputado estadual. Muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H. Daqui a pouco deve ter manchete por aí com o seu anúncio aqui no programa. Obrigado. Eu agradeço a você, o convite está aqui, para mim, um convite todo especial. Desejar um feliz 2026 aí, de muito sucesso, realizações e sempre com fé em Deus a gente vai seguindo, caminhando na vida. Muito obrigado. Obrigado a você pela audiência. A gente se encontra na próxima segunda-feira, às 8h30 da noite, na Hora H. Aqui, boa noite e até lá.